Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o mês de fevereiro de 2026, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Touro. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroto.com. Vamos começar aqui com o oráculo da deusa tríplice. A iniciação, que é o arcano da estrela, e de chakra veio o segundo chakra. Eu sinto uma coisa aqui de colocar os planos em ação, de dar vida a algo que você sonha, dar vida a um sonho. Algo que você se sente guiado a fazer. Para alguns pode ser o sonho de engravidar, de ter filho mesmo. Para outros é outro sonho, é outro projeto, outra coisa. Mas tá bem forte isso aqui. Dar vida a um sonho. E às vezes assim, a gente coloca o nosso sonho dentro de uma roupinha específica. E a gente fica muito preso àquilo e tem dificuldade de enxergar aquele sonho com outras roupinhas. Então assim, tente observar o que você tem vontade de viver. O que é que te chama nisso, sabe? E não a maneira como vai acontecer. Então, por exemplo, o que me motivou a criar o canal no YouTube foi fazer o meu trabalho chegar a mais pessoas. Eu sentia no meu coração que eu precisava de alcance. Que o meu trabalho precisava de alcance. E eu entendi essa plataforma como um caminho possível para isso. Mas poderia ter sido outra plataforma, poderia ter sido de outra maneira. Então, por exemplo, tem uma taróloga que eu acompanho, que ela, assim, se ela tem canal aqui no YouTube, eu não sei. Mas, assim, eu fiquei conhecendo o trabalho dela de outras maneiras, por outras coisas que ela fez. Então, ela já lançou o próprio baralho. Enfim, tem várias maneiras de você obter um alcance, por exemplo, né? Então, assim, talvez você pensasse que esse sonho tinha que seguir um certo roteiro. E às vezes não tem, assim, se abra, sabe, para as possibilidades. Aqui como knowledge veio, seja audaz e dê o primeiro passo. Né? Assim. Confirmando o que eu falei, lua cardinal. Energia de início de estação. É isso, é um reforço que é para colocar as coisas em prática. Se jogar, tentar, iniciar. Aí veio aqui o caçador, detecte seus medos e desejos. É importante, assim, quando a gente tá pra lançar algo, né, fazer uma coisa nova, a gente perceber o que é que tá travando, o que é que tá movendo a gente também. Então, por exemplo, no início que eu tava falando, né, às vezes a gente fica muito fixado numa ideia, num jeito de fazer. E às vezes não é porque a gente no fundo do coração acredita que tem que ser daquele jeito. Às vezes é porque a gente tá com medo de fazer de uma forma diferente. Às vezes é porque a gente tá com medo de fazer. E aí, enfim, coloca um obstáculo ali.
usando esse exemplo do canal novamente. Até para a estrutura que eu tenho aqui, seria mais difícil para mim fazer os vídeos aparecendo, assim, meu rosto, né? Então, não só por causa da estrutura, mas também porque eu não tenho muito essa desenvoltura. Então, em vez de mesmo sabendo que aparecer engaja mais as pessoas, e enfim, tem vários benefícios da gente aparecer, eu sabia que se eu fosse por esse caminho, eu ia tornar as coisas mais difíceis para eu iniciar. E eu sabia que eu precisava iniciar, que o mais importante era iniciar. Então eu procurei o que era mais simples para mim naquele momento. Eu não montei uma grande estrutura, eu fiz com o que eu tinha da maneira que dava. E isso me permitiu iniciar. Então, assim, abra a sua mente para que você possa iniciar da maneira como você consegue hoje. E não fique colocando obstáculo, porque isso é uma autossabotagem. E assim, alguns aqui estão sabotando algo que é maior do que vocês. Porque tem projetos que a gente tem para colocar no mundo que eles são muito maiores do que a gente. E é isso que eu penso, assim, muito com relação ao meu trabalho, assim, que me ajuda a me dedicar, a fazer, né, a meter a cara aqui, figurativamente, é saber é acreditar que isso que eu trago é maior do que eu mesma. Que essas mensagens são mais importantes do que eu. Que elas podem realmente ajudar as pessoas. Então tem algo que você tá para fazer que pode realmente ajudar as pessoas. Então coloque isso à frente. Veio aqui também a carta do julgamento, que é outra carta que fala sobre, eu brinco assim, que é um pouco uma corda para Jesus, assim, vamos se erguer, vamos, sabe, se mexer. Chegou a hora. Chegou a hora de se mexer, chegou a hora de dar um passo, chegou a hora de dar vida a algo. Eu sinto que vai ficar cada vez mais claro para vocês. Alguns aqui vão sentir realmente um ímpeto de fazer, um ímpeto de iniciar, mesmo que não esteja tudo perfeitinho, do jeito que eu pensei, do jeito que eu queria. Vão sentir esse ímpeto, essa urgência. Aqui com o oráculo, o tarô Prateado das Bruxas. 9 de espadas de pendurado, 9 de ouros, 10 de bastões. E o eremita. Essa leitura tá batendo muito com uma pessoa taurina, pra quem eu fiz uma leitura recentemente. Mas vamos lá. Você tá com a sua mente muito preocupada, a sua mente muito tomada de pensamentos e assim, muitos pensamentos negativos, tem um certo pessimismo, assim. Talvez algumas coisas que você tentou não tenham dado certo, não tenham ido pelo caminho que você esperava, que você gostaria. Mas assim, tudo é aprendizado. E aí, essas experiências, elas não são motivo para você desistir, para você deixar de fazer. Muito pelo contrário, elas servem para te redirecionar. Então, no momento que você faz de um jeito e você percebe que poxa, não é bem por aqui, você toma outro caminho e nisso você vai se aproximando mais daquilo que você realmente precisa fazer. Aí tem uma coisa aqui de assim,
Primeiro, confie bastante em você, na sua capacidade de fazer. Para alguns é um novo empreendimento mesmo, é algo que traz dinheiro para você. E aí, mantenha segredo sobre isso. Fale só para quem precisar saber. Não explane, não conte antes de lançar. Só torne isso público no lançamento. Isso é muito importante aqui, tá? E tem uma coisa muito assim da fé. Confie, confie, confie. Porque assim, é uma coisa que você não tem garantias. Mas você precisa ter determinação. E pode ser que à primeira vista ou num começo, assim, não. Você fica com a sensação de tipo, pô, será que vai valer a pena mesmo? Eu vou me dedicar tanto, vai exigir tanto de mim. E aqui eu sinto que precisa ter essa confiança. Você precisa fazer isso acreditando que vai dar certo. Não entre na batalha para perder. Entre para ganhar. E essa coisa que esse sonho que você manifesta, que você coloca em prática, é uma coisa que vai te trazer muita expansão, muita projeção também. Não à toa eu tava falando sobre essa questão do alcance, né? Pode ter uma figura aqui próxima a você que você entenda como uma referência, que ela pode não é bem atrapalhar, assim, mas não ajudar, digamos assim. Não seguir por essa pessoa. Não é um momento de você buscar muito referências. A sua referência é você, são as suas próprias experiências. Se baseie nisso para tomar suas decisões, não no que fulano passou, no que fulano pensou, no que fulano fez. O caminho de fulano é o de fulano, o seu é o seu. Então, assim, com o canal mesmo, né? Às vezes as pessoas vêm me aconselhar sobre o que eu poderia estar fazendo para o canal crescer mais e coisas desse tipo. Sendo que não é que eu ignore esses conselhos, eu reflito sobre eles, mas assim, essas pessoas não são os meus guias. Não é por elas que eu vou me guiar, por mais experientes que elas possam ser. Muitas vezes nem são. Mas é isso, assim. Seja seu próprio guia nesse momento. Puxar aqui algumas cartinhas sobre áreas da vida específicas. Então, trabalho, dinheiro, saúde, amor e espiritual, tá? Trabalho, você pode estar se sentindo um pouco preso, travado. Eu sinto muito travado aqui, sendo que assim, você não está. É uma sensação, talvez inclusive assim, por você não estar fazendo algo que você já sente de fazer. Então traz essa sensação de limitação, de estar travado. Mas é por isso. Então não é que você esteja num cenário assim de realmente de limitação. Aqui é uma limitação autoimposta mesmo. E você compreende isso e consegue sair dessa limitação e realmente agir no sentido do que você realmente quer, né? Sente de fazer. Dinheiro muito positivo. Esse empreendimento vai dar retorno. Pode ter algum aumento de salário, porque assim, o 6 de paus é uma carta de reconhecimento. Então, nas empresas hoje em dia, aumentos ou alguns bônus pontuais assim são méritos, né? Que falam. Enfim. Então você pode receber um mérito nesse momento. Tem alguma questão assim
financeira, que vem pelo reconhecimento do que você faz e de quem você é. Saúde veio a carta do Papa, então é interessante buscar ajuda profissional aqui. Se você tá sentindo alguma coisa principalmente, se não tiver sentindo, é mais aquela questão de exames de rotina, assim. Então, por exemplo, você tem mais de 40 anos, tem certos exames que você precisa fazer rotineiramente. Quer dizer que vai acontecer alguma coisa? Não. Às vezes, por exemplo, dá uma alteraçãozinha numa taxa, aí você fica, opa, preciso melhorar aqui esse ponto da minha alimentação. Às vezes é só isso, mas o ponto é que precisa ir, tá? É importante que vá. Relacionamento, veio o 7 de espadas. Que é uma carta, eu até puxar mais uma, mas assim, é uma carta péssima pra essa área de relacionamento. Energia de engano. Aí você tá se sabotando porque fica se comparando, né? Pode ter uma certa competitividade, assim. Pra quem tá no relacionamento, cuidado com as certas discussões, né? Com o jeito como vocês falam, às vezes entrar em algumas picuinhazinhas, algumas discussões que no final das contas não levam ninguém a nada. Isso pode estar como se fosse um cupim que vai roendo a base desse relacionamento. Então, assim, continuar assim, chegar uma hora, cai, né? Chegar uma hora vai ruir. Pra quem tá solteiro, é mais nesse sentido, assim, de se sentindo meio coco do cavalo do bandido. Alguns aqui, assim, falando de si de uma forma que não é como vocês realmente se enxergam. E aí, assim, mas eu tô falando muito bem de mim, tipo, eu falo de modo a me valorizar, eu não fico me depreciando. Sendo que isso é bacana, mas assim, por mais que seja positivo você não se depreciar, você não verbalizar coisas ruins sobre você, se não é aquilo que você realmente está pensando, você precisa ajustar o que você está pensando. Então, assim, não adianta você só não falar mal de você, você precisa também não pensar mal de você, você precisa realmente acreditar que você é essa pessoa bacana que às vezes você fala para os outros. É uma coisa de alinhar mais o discurso com a prática, assim, com a sua essência, na verdade, né? Por que tanta desconfiança sobre quem você é? Sobre o que você tem a oferecer como pessoa, como parceiro? Por que tanta comparação? Enfim, fica a reflexão. Daqui mais ou menos ali pelo carnaval vão sair os vídeos de amor, tá? Fiquem atentos. E se inscrevam no canal para receber notificação quando o vídeo sair. E no espiritual veio a concessão. Vou puxar mais uma só pra... Mas tinha uma coisa de equilibrar um pouco melhor o quanto você se doa para pro seu espiritual, assim. Tem hora que falta, tem hora que sobra. É. Tem uma coisa também, assim, de levar o discurso para a prática. Não adianta você falar que acredita e não acreditar. Não adianta você, né, enfim, dizer que tem uma certa relação com a espiritualidade e não cultivar. Precisa ter isso na prática, na rotina, no dia a dia. Eu acho que eu já falei isso nas leituras de touro antes. E também já falei para taurinos e taurinas, ou pessoas que têm touro forte no mapa,
em leituras particulares. Então, assim, se vocês são meus clientes e estão assistindo esse vídeo, levar a espiritualidade para a prática, na rotina, diariamente. Vocês precisam dessa rotina espiritual, de ritualizar a relação que vocês têm com a espiritualidade, do jeito de vocês. Porque aí tem uns que dizem, ai, mas eu não quero ir para um terreiro, eu não quero ir para uma igreja, eu não quero não sei pra... Não tô dizendo que tem que ir para não sei pra onde. Tô dizendo que você precisa buscar tirar um tempo no seu dia, todos os dias. E assim, essa energia tá vindo de uma forma extremamente enfática. Quase como um sermão, assim. É todo dia e ponto final. Ai, mas todo dia. Nem que seja 5 minutinhos, você vai tirar e você vai fortalecer esse vínculo. Todos os dias. Coloque isso na sua rotina, assuma esse compromisso. E para alguns que eu tô falando aqui de forma bem enfática, se isso tá batendo forte em você, você sabe por quê. Porque a sua espiritualidade já disse. Você sabe por que precisa ter essa prática. Você já foi mostrado. Você já tem essa consciência. E quem não tinha consciência, tá ganhando agora. Então, se orienta. Aí depois fica reclamando que as coisas estão dando errado. Depois fica reclamando que não sei o que lá. Bora fazer a sua parte, né, meu parceiro? Minha parceira. Eu tava falando no vídeo de virgem. Faça a sua parte, que a espiritualidade faz a dela. A espiritualidade faz a parte dela o tempo inteiro. Agora você tem que fazer a sua. Tá? Enfim. Pra finalizar aqui, né? Com o oráculo do mapa encantado veio o talismã. Já pegar o livrinho. Pra entender melhor. Quebre as correntes, padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. Alguns aqui estão seguindo um caminho totalmente novo, assim, fazendo algo que vocês nunca fizeram ou que ninguém na sua família fez, seguindo um caminho muito diferente daquilo que vocês observaram ou observam nas pessoas ao redor, né? Mas é isso mesmo, tá no caminho. Tá? Quando você se liberta dessas correntes, é que você consegue seguir o seu próprio caminho. Você consegue seguir livre por onde você sente de ir. Então imagina um cavalo que ele tá numa carruagem, numa carroça. Enquanto ele tá preso ali, ele tá servindo ao propósito do outro. Ele tá seguindo o caminho de outras pessoas. Na hora que ele se solta daquela estrutura, ele pode seguir o próprio caminho. Pode até coincidir em alguns pontos esses dois caminhos. Mas é totalmente diferente quando você tá andando livre e sente de ir por ali e quando você tá andando preso, sem escolha. Então, assim, seguir o próprio caminho é assustador, porque você não tem nessa referência mesmo do cavalo, né? Imagina um cavalo correndo assim, livre no campo, como a gente vê em filme, às vezes, assim, um campo assim bem vasto e o cavalo correndo lá em qualquer direção, assim. Não tem aquele caminhozinho riscado, enquanto que um caminho que passa uma carroça, que passa uma carruagem, já tem aquilo feito. Então, quando o cavalo tá correndo livre, ele não tem exatamente o que seguir, mas é justamente esse o indicador
de que ele tá no próprio caminho. Para alguns, essa coisa do cavalo vai fazer mais sentido do que para outros. Assim, a analogia que eu fiz aqui faz sentido para todos, mas para alguns vai ter alguma coisa com cavalo mesmo. Isso vai pegar mais forte. Enfim, vou pegar aqui os livrinhos. Com o oráculo do mapa encantado, veio o talismã, né? E diz assim, uma lição verdadeiramente aprendida se cristaliza como uma sabedoria herdada. Você tem tudo o que você precisa para o sucesso que você busca. Então, é uma confirmação de que esse caminho, essa coisa que você está sentindo ímpeto de fazer, é para fazer. Você já sente, a leitura aqui, ela não tá te dizendo para fazer, faça. Não, ela tá dizendo para fazer o que você já sente de fazer. Novamente, quem não tá ressoando, não fique procurando na sua cabeça. Na hora que isso vier para você, você vai entender. Não se preocupe. E reforça aquilo que eu tava falando do aprendizado, né? Vou puxar mais um aqui pro Tarô Akáshico. Reforça aquilo que eu tava falando do aprendizado, de que, assim, o que você viveu é uma sabedoria que você herdou do que você viveu, das coisas que você passou, entendeu? Então, não é desperdício e, para além de não ser desperdício, te ajuda nessa jornada. A rainha de pergaminhos. Tem uma mudança de mentalidade aqui, bem claro, né? Rainha de pergaminhos invertida. Ela pede também aqui para sair um pouco do controle, assim, para se deixar guiar por esse novo momento, assim. Então, sair dessa rigidez de que as coisas têm que ser de determinada forma. Para alguns, alguma mulher pode estar saindo do seu círculo social, assim. Então, uma chefe que vai para outro time ou que sai da empresa, pode ter algo assim. E aí chega um homem no lugar, tá? Para quem essa mensagem ressoar. Aí o Rei de Chaves. O Rei de Chaves, ele vem confirmar que esse movimento que você faz te traz reconhecimento, traz crescimento para sua carreira, te faz bem, assim, enfim, é muito positivo para você. E reforça também a ideia de empreendedorismo, tá? De fazer algo por conta própria. Esse Cavaleiro de Chaves. Então, assim, eu acho que até já me repeti muito nessa leitura. É isso, acho que tá uma mensagem bem clara e fiquem atentos à leitura de amor aí ao longo desse mês de fevereiro, tá bom? Espero que tenham gostado e para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente. E quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.